Helena Alves da Costa chegou a São Tomé das Letras num entardecer nublado de novembro de 1997. Viera de Belo Horizonte com uma mochila leve, o rosto abatido pelo luto e os olhos apagados de esperança. Perdera o noivo, Caio, 3 meses antes, num acidente brutal na BR-381. As dores do cotidiano a empurraram para uma fuga espiritual. O lugar era conhecido por misticismo, grutas com lendas antigas, portais para outras dimensões e moradores que juravam ouvir vozes sob a terra. A cidade, de pedras cinzentas e aura densa, a recebeu em silêncio. O albergue onde se hospedou era simples, com paredes úmidas e uma estranha ausência de espelhos. No primeiro dia, Helena caminhou até a praça central e ouviu histórias de viajantes. Um deles falou sobre a Gruta do Carimbado, um local proibido para os sensíveis, segundo dizia um velho curandeiro. Lá, segundo rumores, o tempo se descola da realidade e há quem entre e nunca volte. Ela anotou essas palavras no diário, entre uma oração e um soluço. Naquela mesma noite, teve um sonho vívido. Seu noivo a chamava de dentro de uma caverna, com as mãos cobertas de musgo. Acordou suando e havia terra sob suas unhas, mas atribuiu tudo à sua fragilidade emocional, ainda acreditando que os fantasmas que a assombravam vinham de dentro. No segundo dia, ao explorar trilhas menos conhecidas, Helena cruzou com um homem de aparência desidratada, olhos fundos e pele como papel queimado. Era conhecido como Seu Norberto, um eremita que morava num casebre encravado entre pedras. Ele a chamou pelo nome antes mesmo de ela se apresentar. Disse que a esperava. Em voz rouca, falou que havia algo nela que a gruta reconheceria. Nem tudo véu é feito de tecido, ele repetia, e entregou-lhe um cordão com um pequeno espelho fosco, dizendo que ela iria precisar ver-se de verdade. Helena voltou para o albergue sem entender o que havia vivido. Tentou dormir, mas sons de raspagem vinham do teto, como se algo arranhasse as telhas. Ninguém mais no albergue parecia ouvi-los. Ao consultar a recepcionista, percebeu um detalhe estranho. O nome
de seu Norberto não constava em nenhum registro da cidade, e o casebre onde ele supostamente morava estava abandonado há anos. Na manhã seguinte, encontrou uma anotação no seu diário que não lembrava ter escrito: "Você já está dentro, só ainda não sabe." Movida por uma inquietação que não compreendia, Helena decidiu visitar a Gruta do Carimbado sozinha. Carregava uma vela, o terço que pertencera à sua avó, e o espelho que Norberto lhe dera. Ao entrar na caverna, a temperatura caiu de forma abrupta. A escuridão parecia ter espessura. Mesmo com a vela acesa, sentia-se engolida pela escuridão viva que sussurrava ao longe. O silêncio era antinatural. Não havia som de vento, nem o gotejar da água. Apenas o estalo ocasional das pedras, como se algo caminhasse dentro delas. Enquanto avançava, o som de sua própria respiração parecia descompassado com o tempo. A cada passo, tinha a sensação de que havia alguém atrás, imitando seus movimentos. Parou, o sussurro cessou. Um segundo depois, ouviu sua própria voz repetindo o nome Caio, num tom que não reconhecia. Quando tentou sair, a vela apagou e o chão tremeu sob seus pés. Correu às cegas, guiada por flashes de luz que não vinham da vela, mas de olhos que espiavam pelas fendas das pedras. Saiu cambaleante da gruta horas depois, mas algo estava diferente. A cidade havia mudado. Ao retornar ao albergue, tudo parecia o mesmo, mas estranho, como uma cópia feita às pressas por alguém que nunca vira um albergue de verdade. As janelas estavam lacradas por dentro e a recepcionista já não era a mesma. Seu rosto parecia incompleto. As palavras que dizia não faziam sentido. Quando subiu para o quarto, encontrou as paredes riscadas com símbolos tribais e espirais desenhadas com algo escuro que exalava cheiro metálico. No espelho do banheiro, seu reflexo piscava com atraso e depois sorriu antes dela. Tentou fugir, mas a porta não abria. O quarto estava trancado por dentro e a chave havia desaparecido. Então começou a ouvir sussurros vindos das paredes, vozes infantis dizendo seu nome, gargalhadas agudas de homens e o choro abafado de uma mulher. O chão de pedra começou a escurecer, como se estivesse molhado. Quando olhou para o espelho novamente, ele havia se tornado opaco, e atrás
de sua imagem borrada, havia um rosto familiar, o de Caio, mas distorcido como cera derretida. Durante os dias seguintes, ela começou a escrever a carta, ou talvez foi a carta que a escreveu. Havia trechos que ela não se lembrava de redigir, frases que apareciam enquanto ela dormia, escritas com sua caligrafia. Eu já não tenho mais rosto, dizia um dos parágrafos. Sua aparência começou a se deteriorar. Seu cabelo caiu em tufos, as unhas escureceram e seu rosto parecia mudar sutilmente no espelho a cada dia. Ela passava horas olhando para o vidro, tentando reconhecer-se, mas tudo o que via era uma pele pálida e fria como pedra. A última noite foi a mais silenciosa. Não havia vozes, nem passos, nem sussurros, apenas a certeza de que algo finalmente a esperava. Deitou-se com a carta sob o peito, os olhos abertos e fixos no teto. No espelho, seu reflexo chorava enquanto ela permanecia imóvel. O último som que se ouviu foi de vidro rachando, seguido por um estalo seco, como o de ossos quebrando. No dia seguinte, o quarto estava vazio, mas no espelho havia uma nova imagem. Um rosto petrificado, com os olhos fixos em quem quer que entrasse. A carta foi descoberta em 2015 por 2 exploradores urbanos que invadiram o albergue abandonado durante uma madrugada de gravação. Eles encontraram o quarto lacrado, símbolos estranhos nas paredes e um espelho quebrado. A carta estava intacta, apesar da umidade e do tempo. Era escrita à mão, com letras tremidas e manchadas. Um dos exploradores, após ler em voz alta o último parágrafo, teve um colapso nervoso e nunca mais voltou a falar. O outro desapareceu 2 semanas depois, deixando uma frase enigmática gravada na parede do seu quarto. Ela ainda está no vidro. O local foi isolado pelas autoridades após a repercussão dos vídeos postados na internet. Mas os moradores juram que à noite luzes piscam dentro do prédio. Alguns dizem ouvir choros vindos na direção do espelho quebrado. Especialistas em fenômenos paranormais que analisaram a carta relataram uma estranha coincidência. O texto possui trechos semelhantes a inscrições encontradas em cavernas pré-históricas da região, nunca antes decifradas. Mas uma coisa é certa: desde que Helena entrou na Gruta do Carimbado, ninguém mais
voltou a olhar para o próprio reflexo da mesma forma.